Diga assim: Deus, eu peço ao Senhor que me dê espírito de sabedoria e de relação para conhecer a Jesus. Ilumina os olhos do meu entendimento para eu compreender a tua palavra. Ajuda o pregador a comunicar as tuas verdades santas, e que o meu coração seja um bom terreno, onde o Senhor vai plantar sementes eternas. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir, eu sei que você está com vontade. A gente que trabalha com célula, querida, a gente aplaude de graça, assim, não precisa nem motivo, a gente já aplaude, né? Muito bem. Tá agradável o som para vocês aí? Para mim tá esquisito, mas vamos lá que a gente precisamos conversar sobre algumas coisas e o nosso tempo é corrido. O relógio não nos ajuda. Muito bem. Mateus capítulo 7. Nós estamos... Eu tenho dificuldade de pregar uma vez. Tenho muita dificuldade. Explicar tudo que eu quero explicar numa única pregação. Existe uma palavra de Paulo que diz assim: habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Vocês estão comigo? Já me deram o seu coração? Então presta atenção, aquieta aí. Paulo diz assim: habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Habitar ricamente significa ter um tesouro das palavras de Cristo, não é? Ricamente, habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Agora, o que é habitar ricamente em vós as palavras de Cristo? A gente precisa então voltar para os evangelhos e investigar quais são as palavras de Cristo. Amém? Precisamos voltar ao evangelho e perguntar o que foi que Cristo falou. Se Paulo disse que eu tenho que ter um bom tesouro das palavras de Cristo, então eu tenho que saber o que ele falou. Amém? Muito bem. Então, meu irmão, pode baixar mais o som que me ajuda, viu? Pelo menos tira esse som horrível. Deixa o suficiente para gravar e os irmãos me ouvir, o resto está tudo certo. Então veja, precisamos buscar nas palavras de Cristo. Enriquecer o nosso coração com ela. Nós começamos há um domingo, antes da conferência, nós começamos a falar e questionar por que os seres humanos da nossa época são tão frágeis. Nós perguntamos sobre isso, por que os nossos seres humanos estão tão frágeis? Só se ouve falar em depressão, e isso não é uma constatação de um leigo. Os órgãos internacionais apontam isso, que a depressão vai ser uma das doenças que mais vai afastar pessoas do trabalho por incapacidade de produção. Então, a depressão é um problema sério do tempo que nós estamos vivendo. Outros problemas como a ansiedade, outros problemas como síndrome do pânico, enfim, uma leva de doenças que tem a origem não no corpo, na alma. Vocês estão comigo? Doenças que têm seu início, que têm sua origem na alma, não no corpo. Agora, veja bem, nós somos uma geração que não suportamos dor. Não suportamos. Qualquer dor que nós sentimos, a gente corre para a farmácia, a bodega, para comprar o comprimido, né? Porque a menor dor que tem, a gente quer um comprimido para aplacar aquela dor, porque a gente não quer dor. É uma geração que quer viver sem dor. Muito bem, quando a questão está no corpo, até que fica fácil. A gente vai para o médico prescreve lá uma droga, a gente toma e melhora. Às vezes fica até bom no corpo, mas quando o problema é na alma, como é que resolve? E daí o aumento do índice de suicídio, e aí o aumento do índice de depressão.
E esses alarmes são também denunciados nas faculdades, nas universidades, nos colégios onde nossos filhos frequentam. Também se ouve falar demais disso. Falamos isso na última semana. Acerca de crianças que se cortam, adolescentes que ferem seus próprios corpos, que sangram seus próprios corpos, alguns no pulso, outros na coxa. Não interessa, eles querem sangrar em algum lugar, de algum modo. Estão sangrando. Alguns são levados à pressa para o hospital para ver se salva, para ver se estão... Enfim, é um negócio doido. E o nosso questionamento então é por quê? Por que nos tornamos tão frágeis? E aí nós vamos então para o único ser, indivíduo, que não é estudado nas faculdades. Quem é? Quem? Ele é Jesus, ele é Jesus. Eu sinto que alguém me toca, mas não vejo ninguém. Eu sinto que alguém me toca, mas não vejo ninguém. Eu posso crer, uma coisa assim, não é? Vai? Só pode ser? Ah, é. Só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser, só pode ser. Quem? Ele é Jesus, ele é Jesus. Isso é a música que a gente tocava, irmão. Bom que só essa musiquinha. Eu sinto que alguém me toca. Quem é ele? É Jesus. É o único cara que não é estudado nas faculdades. É rejeitado nos colégios. E aí se pergunta, por que seres humanos tão fracos? Por que seres humanos tão frágeis? Por uma razão muito simples. Você tirou a coluna de sustentação da sua vida. O nome dele é Jesus. Em Mateus capítulo 7, no versículo 24, Jesus encerra o seu sermão do monte com as seguintes palavras: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Diga comigo isso aqui, que isso aqui é texto, isso aqui é Bíblia, isso aqui é palavra rica de Jesus. Estas são as palavras que ele disse: habite ricamente em vós as palavras de Cristo. Quais palavras? Estou lhe dizendo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Digam comigo, vamos fazer um só coral aqui. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu chuva, correu ventos, os rios ficaram fortes, bateram com força contra aquela casa, mas ela não caiu. Isso. Que casa é essa que Jesus está falando? Sua alma. Você, por dentro, você é um ser espiritual. Do que se alimenta o espírito? Diga comigo, o espírito do homem se alimenta de palavra. Você alimenta o seu corpo com feijão e arroz, mas com seu espírito você alimenta com palavras. Se eu estou fraco nas minhas emoções, é porque eu estou ouvindo palavras erradas. Eu estou me alimentando de palavras indevidas. E por conta disso, um câncer se instaurou na minha alma, se é que você entende a figura. Um câncer se instaura na alma e a destruição começa a chegar. Qualquer ventinho que soprar, a pessoa cai. E aí, alguém fez uma pergunta muito inteligente para mim. Tá bom, pastor, você está dizendo então que as pessoas estão fracas nas suas emoções, vivendo deprimido e uma série de problemas mais, porque eles tiraram Deus de suas vidas. Tudo bem. Então como é que você explica crente com o mesmo problema? E eu volto de novo para o que Jesus falou. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Onde é que está o segredo? É ouvir a palavra? Não. Aquele que ouve e pratica. Se você está na igreja, mas o que você ouve, entra aqui, sai ali, não funciona. Eu te dou a paz do Senhor, nós nos abraçamos, mas a nossa alma continua fraca, como sempre teve. Para eu criar estruturas, Jesus fala, você tem que se tornar sábio.
O homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha. E como é que eu edifico a minha casa interna sobre a rocha? Para que os ventos venham e eu não caia, as tempestades venham e eu não caia, os rios venham e eu não caia. Como é que eu faço? Jesus fala, pratica. Precisa praticar. Aí a pergunta, tudo bem, é para praticar as palavras de Cristo. Mas praticar o quê? O que foi que ele falou? Para eu praticar. Então nós vamos voltar a alguns versículos anteriores, que nós já começamos. Eu estou fazendo a introdução, eu já gastei aqui uns 5, 10 minutos já. Mas veja bem, para você entender onde é que nós estávamos. Quais são as palavras então que Jesus disse para eu praticar, para que eu me torne forte por dentro? Para que as tempestades que o mundo traga não me destruam. Para que eu não entre na onda que o mundo entra. Para que eu esteja salvo no meio da tempestade, no meio do rio violento que vem sobre a terra. Como é que eu faço para estar salvo? Eu preciso praticar o que Jesus disse para praticar. Então, quando foi no domingo anterior, nós falamos sobre 2 pilares da nossa alma. O primeiro pilar está em Mateus capítulo 5, versículo 21. Eu já falei sobre isso aqui, estou só citando. Ele falou, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. Ok? Esse foi o primeiro pilar, não mate ninguém. Tudo bem? Qual é o primeiro pilar da minha alma? Não mate ninguém. Aí nós dizemos, então estou bom nisso daí, que eu não mato ninguém. Aí Jesus nos convida a olhar para dentro de nós e observar se nós não estamos matando pessoas dentro de nós. Ok? Então, nesse sentido, Jesus estava dizendo, cuidado com o ódio, cuidado com o rancor, cuidado com a mágoa, cuidado com os ressentimentos, cuidado com a indiferença, cuidado com essas coisas. Por quê? Porque nós não matamos fisicamente, mas nós matamos com a nossa indiferença. A indiferença é o contrário do amor, não é o ódio. O ódio já é uma expressão de sentimento. A indiferença não tem sentimento nenhum. Ok? Então você imagina aquela situação que 2 pessoas estão brigadas dentro de casa e uma passa pela outra aí. Amanhece o dia, chega de tarde, chega de noite, amanhece outro dia, e um cara de pau e o outro cara de pau. E eles não se comunicam, são indiferentes um ao outro. Isso dentro de casa. Se a gente sai de dentro de casa, a mesma coisa acontece dentro do trabalho, dentro da faculdade, em outros ambientes. Eu não matei ninguém, mas eu estou alimentando indiferença, animosidade dentro de mim. Ok? Jesus fala, se você pratica isso, você está destruindo os alicerces de sua alma. Quando vier o menor vento, ela cai. Segunda exortação que Jesus trouxe para nós foi, no versículo 27, ele disse, ouviste que foi dito, não adultere. Então, o primeiro pilar, Jesus falou, observe como é que você está lidando com os seus sentimentos, de ódio, vingança, etc. Qual é o segundo pilar que ele disse? Ele disse, não adultere. Em outro sentido, ele está falando, cuide da sua pureza sexual. Ok? Aí, por isso que eu estava falando. Porque eu sou crente, eu estou na igreja, mas a pergunta é, quanto que eu pratico daquilo que Jesus disse para praticar? Então, por exemplo, um dos grandes desafios do nosso tempo é praticar a pureza sexual. Aí alguns se avexam e dizem assim, vou casar para mim ser puro sexualmente. Aí se casa, continua pecando. Porque a mulher não converte coração de ninguém, e nem homem converte coração de ninguém. A pureza sexual é uma condição, é uma decisão que eu decido. Mesmo casado, há uma exigência de permanecer puro sexualmente. Então Jesus fala, você quer construir uma casa forte, olhe para a sua pureza sexual. Enfim, já falei sobre isso aqui. Vamos para de hoje. Mato fresco de hoje. Não vai ser diferente. No versículo 31, Jesus diz assim, posso ler? Versículo 31, é o pasto de hoje. Coluna 3 de hoje. Quem repudiar a sua mulher, dê carta de divórcio.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudia sua mulher, a não ser por causa de infidelidade sexual, faz dela uma adúltera. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Pois bem, esse texto é complexo. O que é que esse texto está dizendo para mim? Conserte a sua família. Qual é o primeiro pilar? Olhe suas emoções. Segundo pilar, viva uma vida sexual com pureza. Terceiro pilar, arrume sua família. O que está esculhambado, conserte. A característica do tempo que nós estamos vivendo é do esfacelamento da família. A família está gritando por socorro. E o resultado da família esfacelada é um surto de desordens na alma. Porque a família está destruída, os seres que compõem a família estão igualmente destruídos. Está dito que, eu li em um livro que, em um período de 30 anos, pessoas com distúrbios depressivos na população americana subiu de 3% para 30%. Presta atenção, dentro de 30 anos, a população americana saiu de 3% da população para 30% da população com distúrbios depressivos. Grande parte da população ocidental está vivendo à base de antidepressivos, ansiolíticos, psicotrópicos e com acompanhamento de psicólogo e psiquiatra. É uma tragédia, você concorda comigo? É uma tragédia. Dentro de 30 anos, de 3% para 30% da população. O que aconteceu em 30 anos? O esfacelamento da família. Dentro de 30 anos. E o que Jesus está dizendo é: você quer ser uma casa forte, que quando os ventos vierem, você esteja firme? Quero. Então cuide dos pilares que eu vou dizer para você. Cuide de suas emoções, cuide da sua pureza sexual e arrume a sua casa. Ok? Arrume sua casa. Eu estava conversando com um pastor lá em Fortaleza. Estava comprando um livro e ele começou a puxar uma conversa comigo. E começou a falar sobre os muitos problemas que a igreja hoje enfrenta. E eu fui conversar com ele também, que eu não estou contente com a igreja. E digo, por que eu não estou contente com a igreja? Porque o nível de santidade que a igreja vive não afeta nada. Para você ter noção, na igreja, nós não conseguimos mudar nem a cabeça dos irmãos no que se refere a se vestir direito. É uma tribulação ensinar um crente como é que um crente se veste. Como assim? Uma coisa tão simples, uma coisa tão óbvia, não se consegue. Uma pergunta tão simples, quando olham para você, as pessoas têm vontade de orar ou de fazer o quê? O que a sua expressão corporal inspira no outro? Simples assim. Existe uma fórmula na Bíblia dizendo a saia tem que ser 4 dedos abaixo do joelho? Tem não. A calça tem que ser 3 milímetros acima da pele. Não tem isso. O que é que tem? Quando você recebe Jesus e recebe uma nova natureza, você sabe o que agride a natureza de Deus. Você sabe. Lei é para criança, não é para adulto. Criança, você diz, não pegue no fogo. Não faça isso. Não faça aquilo outro. Não sente na janela. Sai daí. Olha o perigo. Né? Criança a gente faz assim. Agora chega uma criatura de 30 anos na sua casa e você vai dizer, cuidado com o fogo. Não sente na janela. Não. Você diz, não, por quê? Porque é adulto. Adulto sabe. Não precisa estar dizendo. Vocês estão comigo?
Então, quando eu sou adulto em Deus, eu não preciso que alguém me diga, isso não pode, isso pode, isso... Não, você cresceu, você sabe. Não há mais necessidade. Então, veja, para você ter noção da crise que a igreja atual enfrenta, nem a vestimenta consegue mudar. A inspiração das pessoas que se vestem é o mundo. Ao comprar uma calça, o detalhe é o quão gostoso ou gostosa eu vou estar. Se está dando uma silhueta nas minhas protuberâncias, para quê? Qual o objetivo? Então veja, se eu não consigo mudar nem isso na igreja, imagina que impacto essa igreja está causando no mundo. Nada. Nenhum impacto, porque coisas mínimas e simples eu não consigo. Imagine no que se refere à pureza sexual. Imagine no que se refere à ira, vingança, ódio, etc. Agora vamos entrar no detalhe. E no que se refere a divórcio? E no que se refere a casar, porque para divorciar tem que casar, nem casar está casar mais. Porque para divorciar tinha que casar, mas hoje nem casar casa mais. Enfim. E aí eu conversando com a minha cunhada sobre essa conversa que eu tive lá no centro com esse pastor, ela disse, o nosso problema é que a gente tem que voltar para a igreja em miniatura. Eu digo, que igreja em miniatura é essa? A família. Tem que voltar para a família. A igreja tem que ser igreja dentro de casa. O homem precisa assumir papel de sacerdócio dentro de casa. Precisa ser homem de Deus dentro da sua casa. Aí tem algumas mulheres que dizem, aleluia, é tu que me dá destino, né, Brani? É tu que me dá destino logo. Você é o homem, me dá destino. Se o homem não dá destino, dê você, mulher. Não, porque se o meu marido não tomar postura, então vai para o inferno tu e tua casa, tá bom assim? Se o teu filho estivesse morrendo afogado, e você podendo salvá-lo, eu dizer, amor, você faria isso? Não. Então por que algumas mulheres estão com problema em dizer, se meu marido não assume, eu lidero? Porque tem mulheres que dizem, vamos amor para a igreja. E o homem, vamos amor não sei o quê. Então vai tu, vaso. Assume a liderança da tua casa e deixa que Deus julgue ele. O que não pode é a família ficar sem destino. O que não pode é a família ficar sem propósito. Deus chamou a mulher para ser auxiliadora. Mas se o principal não funciona, funcione você. Seja o agente de Deus na sua casa. E deixe que Deus julgue esse cabra. Então, se nós queremos fazer alguma coisa, tem que começar em casa. Se não tem liderança de Deus em casa, se não tem pastor, nem pastora em casa, se levante, deixa Deus te ver, deixa Deus te achar como um sacerdote de casa. Aí nós teremos uma esperança de uma igreja que está gerando influência na sociedade onde ela entra. Porque são garotos que estão pensando em namorar, mas com uma cabeça diferente. São crianças que estão pensando em serem homens mais tarde, mas homens com coisa diferente na cabeça, que não estavam assumindo aquilo que o mundo está vomitando para viver. Está pegando o que Jesus falou. Isso é coluna para a sua alma. Vão lhe chamar de idiota. Mas você precisa discernir quem é idiota. Porque nunca tive tanta convicção de que aquilo que o Senhor falou é real como no nosso tempo. Porque as ideologias que se levantaram e que disseram que quando eu era jovem, eu era idiota, hoje caíram por terra.
Hoje se prova e se comprova que não funciona. Eu estava certo. Por que estava certo? Alicerce que não muda. As ideologias mudam, mas a palavra de Deus é eterna, não muda. Como é eterno os céus, é eterna a palavra. Então veja, queridão, se nós quisermos fazer alguma coisa, nós temos que começar em casa. E a primeira pergunta que eu faço é: você é pastor na sua casa? Tem pastor na sua casa? Primeira pergunta é essa. Deus achou alguém na sua casa? Não, pastor, lá em casa nem papai nem mamãe. Levanta tu! Tem quantos anos? Davi se levantou na casa dele, tinha 8 anos. Era isso? Davi tinha 8 anos. Se levantou na casa dele. Foi o primeiro que Deus salvou. Foi Davi, uma criança. Linda, ainda temos fotinha dele, bem gordinha. Mas lindo. Ele, a gente vê a Lelê, da casa da irmã Neném, né? Neta da irmã Neném, desse tamanho. Ela que instiga os pais: vamos para a igreja. Vocês estão brigando demais, está tendo conflito, vamos para a igreja, vocês precisam de Jesus. Desse tamanho. Queridos, Deus não está nem aí. Eu sou autoridade, você tem que me respeitar. Queridão, se Deus te chamou e tu não quer, Deus vai levantar quem quer. Se não é o homem, é a mulher. Se não é a mulher, é a criança, para bater na nossa cara. Amém? Então não tem essa conversa, queridão. Se você é homem, mulher, criança, não importa. Coloque-se diante de Deus pela sua família e vê o que vai acontecer. Se nós mudarmos nossa família, há uma esperança para a nossa sociedade. Mas se a nossa família não é alcançada, esquece. Esquece, nós não fazemos diferença nenhuma. Nós somos um sal que não salga, uma luz que não ilumina. Para nada presta, senão para ser pisado pelos homens. Agora, se a sua família chama a atenção da família de frente, e o pai diz: quero que o meu filho seja como o filho dela, queria que o meu esposo fosse como o esposo dela, queria que a minha esposa fosse como a esposa dele. Então significa dizer que está tendo uma referência, significa dizer que está tendo uma luz, significa dizer que o sal está salgando, que a consciência de pessoas está sendo instigada. E por quê? Porque você resolveu assumir os alicerces que Jesus disse que é para nós vivermos. Então qual é a advertência de Deus para nós aqui em Mateus capítulo 5, versículo 31? Conserte a sua família. O esfacelamento das famílias se caracteriza por algumas coisas. Primeiro, a imoralidade. Primeira característica de uma família esculhambada é a presença da imoralidade nos membros daquela família. Desculpa, eu não estou aqui fazendo um discurso politicamente correto, ok? Estou falando de coisas reais. Se incomoda você, eu não estou aqui para te apontar dedo, ok? Mas eu preciso apontar as características de uma família esfacelada. E uma característica que a gente vê nas famílias destruídas é essa: presença de imoralidade. Essa imoralidade é fruto de uma ideologia, é fruto de uma cultura que se levantou muito forte, com slogans do tipo: é proibido proibir. Movimento hippie. É proibido proibir. Proibir. A vida é o que é? Sexo, droga, rock and roll. Yes, mano. Coisa do tipo. Quem foi da minha geração que não sonhou em colocar um violão nas costas, uma mochila e ganhar o mundo? Talvez não seja ideais dos jovens hoje, mas na nossa época, nossa, aquilo era muito massa. Eram os hippies dentro de uma Kombi colorida, felizes, tudo drogado, porque era o slogan deles: sexo, droga, rock and roll. Yes, é o slogan deles.
É proibido proibir, bota para quebrar. Vamos ser felizes hoje. O que importa é agora, o aqui e o agora. O paraíso é aqui. O paraíso não é no céu, é aqui. Vamos viver agora. E aí chega num bosque, chega num parque, chega em algum lugar, não interessa, abre a tenda e vamos ser felizes. Tá bom. Nada de repressão, nada de opressão. Para que pai? Que se exploda, pai. É opressão, eu não posso fazer o que eu quero, é opressão. Então, a gente rompe com o pai, a gente rompe com mãe e vamos viver o aqui e o agora. Estava tudo doidão, beleza. Então foram curtir essa ideia da imoralidade. Surgiu na época a pílula anticoncepcional. As mulheres se sentiram à vontade para fazer sexo, porque agora não tinha mais o perigo de engravidar, porque tomava pílula. As mulheres não tinham mais que estar amarrada a um homem, porque ela podia prover o seu próprio sustento, agora ela tinha poder financeiro, tinha profissão. E a comunidade, o mundo estava mudando. A consciência das pessoas estava mudando. Eu sou de um tempo que a mulher tinha que rastejar ao homem, homem cruel, diga-se de passagem, para comprar artigos mínimos femininos. Por favor, amor, você pode me conceder tal coisa? Era humilhante, ultrajante, porque tinha um troglodita do outro lado que não era provedor da sua esposa. Ridículo, 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 ridículo para ele, que tinha que mendigar alguma coisa da sua esposa. Mas quando essa liberdade chegou, as mulheres se viram empoderadas financeiramente. O mundo estava mudando com a pílula. E os conceitos de sexo, paz e amor ecoando no mundo. E a galera querendo sair da opressão com a viola nas costas. E vamos curtir um baseado, ponto. A imoralidade entrou nas famílias com uma força e uma velocidade que não se conseguiu mais controlar. Do que é que nós estamos falando? Do esfacelamento da família. O que Jesus está dizendo em Mateus 5? Você quer ter alma forte? Conserte sua casa. Então, primeira característica, a imoralidade sexual. Qual foi a primeira consequência que se percebeu? Uma epidemia de adolescentes grávidas e de pais precoces. Opa! Quer dizer então que o grito, o brado, drogas, sexo, rock and roll, está dando errado? Já começou a vir a primeira safra, apesar de ter camisinha, apesar de ter anticoncepcional, apesar de ter métodos, não funcionou. Uma quantidade absurda de adolescentes grávidas. Quando a gente ouvia antigamente falar de uma mulher que engravidou sem ser casada, aquilo era uma coisa do outro mundo. Mas nessa geração se começou a ver crianças grávidas. Crianças grávidas. Então houve um aumento absurdo de adolescentes grávidas e de pais, crianças precoces, meninos, pais. Estão comigo? Estou falando de coisa do outro mundo? É assim que acontece? Está diante dos nossos olhos? É perceptível isso? Adolescentes grávidas e pais, pai, homem, criança, fazendo filho em outra criança. Com tudo isso, o que aconteceu? Duas crianças estão prontas para ser pai? Não. Qual foi a segunda consequência que veio? Aumento da delinquência. Por quê? Jesus falou, você quer ser uma alma forte? Quero. Estruture sua família. Vocês estão comigo? Estruture sua família. Escute isso. A outra consequência que veio foi o aumento da delinquência.
Quer dizer então que aquele discurso de nada de opressão, nada de ninguém mandando em mim, nada dos meus pais, uou, vamos curtir, está começando a cobrar um salário? Está começando a cobrar. Primeiro foi um monte de crianças se tornando pais, e a consequência imediata foi um monte de delinquente surgindo. Por favor, coloque o primeiro vídeo. O moleque da Vila Kenny. Ó o negão aí, ó. É. Negão é muito doido. Muito doido. Aqui é assim, viu, pai, ó. Vai, passa a bola, moço. Tu voltou a parada, meu irmão. Ei, não rasga não, caralho. Fuma a parada. Tchau. Ó, vai, moleque. Estraga, boy. Ó o outro aqui. Eita, mó de droga. Vai, vai. Dá uma segurada, boy. Dá uma... É. Tá de boa, boy? Diga aí, diga aí. Tá de boa, neném. E tu, negão? Ô, nego bonito, meu irmão. Aquilo ali são crianças sendo aliciados por traficantes. Está ensinando o caminho das drogas para aquelas crianças. Pergunta, cadê os pais deles? Cadê os pais chatos que proíbem as coisas? Cadê os pais chatos? Eles não têm não, pai chato. Por quê? Porque os pais deles são outras crianças irresponsáveis também. Eu estou brigando com vocês? Eu só falo assim porque é a ênfase da voz mesmo, tá? Então veja, o primeiro retrato foi delinquentes sendo introduzidos nas drogas. E veja agora como é que está nas escolas. Bota aí. Caralho! Amassou a prova toda, viado! Tu é capeta, doido! Vai, cupim, vai, cupim! Come madeira! Olha o outro pelado. Oh, caralho! Vai, cupim! O outro veio lá da Nigéria lá, ó. Xing-ling do mato. E da Nigéria? E da Nigéria? Vou querer embolar, tá? Embola na moral. Caralho, a prova do cara, maluco. A Gera tá igual a época da pedra, porra. Aí, vai escrever na pedra agora, caralho. Sério? Caralho. Aí, Caralho. Ah, qual foi? Vou bacar nessa porra. Rasga logo a porra Sério? toda. Acabou, porra. Pronto. Vai, professor. Acabou a prova. Cadê? Esse cara é muito demônio, rapaz. Caralho, moleque. Queria, agora peraí, que vai apertar. Fecha aí um pouquinho. Ok? Vocês viram aí? O que é isso? O aumento da delinquência, por quê? Porque não tem pai e não tem mãe. O que é isso? Uma família esfacelada. Qual é a primeira característica de uma família esfacelada? Imoralidade. Namora com quem quer, transa com quem quer, faz o que quer. Não existe moralidade, porque afinal de contas isso é opressão. Os meus pais me oprimem, a igreja é um opressor. Será que é opressor mesmo? Será que os pais são opressores ou eles nos estão protegendo de males que nós não sabemos? Porque o problema dos jovens é que eles sabem de tudo. Esse é o problema. Existem jovens aqui na igreja que fizeram direitinho. Namoraram, casaram, jovens. Estão construindo suas vidas. Nos primeiros desafios que enfrentam, dizem: eu não quero mais. Eu não aguento. Eu digo: cadê aquela parte que eu dizia? Chupa essa manga. Eu disse isso 1500 vezes, virou até o nosso slogan.
Enquanto você está namorando, deixa a manguinha quieta. Deixa a manguinha quieta. Casou, a manga é tua. Só vou te lembrar de um detalhe. Ela tem caroço. A carne é uma delícia. A textura da pele, arrepia. É bom demais. Você faz suco. Você come fatiado. Você come com casca, sem casca. O problema é quando chega no caroço. Porque não dá para jogar fora, faz parte da manga. Não, eu quero manga sem caroço. Não tem. Todas elas vêm com caroço. Uma mulher chata, meu amigo. Que você vai ter que aprender a chupar o caroço. Não é só comer a carne. E o marido, um saco. Ô homem insuportável. Ô praga do meu querer. Tem caroço, vem junto. E eu vou ter que aprender. Aí, casa jovem, tudo bem. Casou jovem, tudo certo. Mas tem caroço. Quando vem os primeiros anos, eu não quero mais. Como assim? Tu não é macho? Tem que ser macho. Chupa a manga. Não dá para você chupar a manga e dizer, não, não quero mais não, joga fora. Não é assim não, cidadão. Jesus falou, nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos, não repudie a sua mulher. Em Malaquias está escrito, vocês me perguntam, por que estamos sendo amaldiçoados? E eu lhe respondo, vocês estão sendo amaldiçoados porque quebraram a aliança que vocês fizeram com a mulher da sua juventude, aliança essa que eu fui testemunha. Porque vocês quebraram, é que vocês estão sendo amaldiçoados com maldições. Ou seja, meu amigo, você quer estruturar sua alma, quer uma sociedade forte, quer jovens fortes, quer mulheres fortes, quer homens fortes, família forte. Família forte. Então veja, com a imoralidade, namoro com quem quero, transo com quem eu quero, vivo com quem eu quero, paz e amor. Segunda consequência foi um monte de adolescentes grávidas. Terceira consequência, um aumento absurdo de delinquentes. Vocês viram como é que aquele professor tinha condição de dar aula? Coitado daquele professor, vocês viram? Como que é possível dar aula num colégio daquele? Agora, vai um professor desse enquadrar esse menino, ele morre. Quem é que resolve esse problema aqui? Vai chamar os hippies lá. Como é que é o discurso? Droga, sexo, rock and roll. Vai chamar eles para limpar a bagunça que fizeram. Vai lá. Quem é que estava com a razão? Isso não muda. Isso é eterno. Não muda. Aumento da delinquência. Agora eu quero que vocês vejam o último vídeo. Nós vimos os garotos sendo aliciados nas drogas, lindo, maravilhoso, rindo, tudo cheio de maconha. No segundo caso, o professor não consegue dar aula, porque cadê os pais desse menino? Não pode mexer neles, não. Não pode mexer. Quem é doido de mexer no menino desse? Agora pergunta, onde é que vai parar isso? Vou mostrar para vocês onde é que vai parar. Sem voz agora, sem voz. A polícia de Arnaldo é barril. Cala a boca. Abra a mão, você, puta. Abre a mão também. Abra a mão. Bota a mão. Ô, senhor. Abra. Ô, senhor. Abra a mão. Acabou. Vocês acharam forte? É isso aí que está acontecendo todo dia.
Os governantes que estão aí estão dizendo que os pais não podem disciplinar seus filhos. Eu não estou falando que isso aqui é disciplina. Não pode, pai não pode. Graças a Deus os meus já estão crescidos. Não é? Aumento da delinquência. Onde começou isso? Quando o indivíduo disse, eu não preciso obedecer o que Deus diz. E o que é que Deus diz? Deixará o homem seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher para sempre. Serão uma só carne. Eles acharam que esse mandamento, nada a ver, nada a ver. Está aqui. Eu não preciso fazer um estudo científico para mostrar que isso aqui é verdade. É só você sair na rua. É só você olhar para o seu vizinho de frente. Só isso. Você está vivendo no meio disso aqui. E eu pergunto, a Bíblia continua sem razão? Você vai continuar namorando do jeito que o mundo está namorando? Casando do mesmo jeito que o mundo está dizendo para casar? Então, uma das consequências foi esse, o aumento da delinquência. Outra consequência, o aumento do aborto. Por que o aumento do aborto? Porque fez menino. E eu não quero comprometer minha vida com uma criança agora. O que eu faço? Aborta. O que fizeram mais? Um monte de criança na orfandade. Cadê os pais? Morreram. Cadê as mães? Morreram. Por quê? Por causa do estilo de vida que eles estão vivendo. 25 anos, até 25 anos morre. E se não morrer, vai ter filhos. E os filhos vão seguir o mesmo caminho do pai. Queridos, é muito difícil o filho seguir um caminho diferente do pai. Muito difícil, só milagre. Um filho segue o caminho que o seu pai não seguiu. Muito difícil. Normalmente, ele reproduz o caminho do pai sem nem questionar. Por quê? Porque ele foi discipulado. Foi discipulado dia após dia. Então veja, houve o aumento do aborto e houve o aumento da orfandade. Muitos filhos sem pais. E ainda existe um tipo de orfandade que é pior. E qual é a orfandade pior? Aquela orfandade que os pais estão vivos, mas não são pai para os seus filhos. Vocês compreendem? Por que isso aconteceu? Porque eu não guardei um mandamento que o Senhor disse, não repudie a sua mulher, nem dê carta de divórcio a ela. Casou é para sempre. Aumento da orfandade. Crianças sem pai, crianças sem mãe. Muitas vezes eles têm pai e têm mãe, mas é como se não tivessem. Por quê? Porque não os disciplina, porque os pais estão fracos. E por que os pais estão fracos? Porque eles se sentem culpados. Os pais se sentem culpados. E porque são culpados, não corrigem os seus filhos como deveria corrigir. Então você vai perder seus filhos pelo amor de Deus. A pergunta que eu disse foi, se o seu filho estiver afogando na piscina, você vai tomar uma atitude? Vai! Pois o mundo é uma grande piscina que está engolindo os filhos. E o que você vai fazer? Muitos pais não querem trazer seus filhos nem para a igreja. Tem alguns pais que são tão bacanas que eles dizem assim, pastor, leva meu filho para a igreja. Eu digo, como assim, Vaso? Levar teu filho para a igreja, vá para a igreja. Porque o filho vai seguir o teu exemplo, não é o meu. Queira Deus que ele se inspire fora de casa num bom exemplo. Isso é raro acontecer. Ele se inspira no pai. Então, se você quer salvar o seu filho, queridão, você sabe o que fazer. Um outro problema dessa família esfacelada são homens meninos que assumem pouca ou nenhuma responsabilidade com as mulheres que amam.
ou com os filhos que geram. É outra característica dessa família desfacelada, destruída. Homens que não assumem responsabilidade com as suas mulheres, nem com os filhos que geram. Um outro problema que a gente enfrenta nessa família esfacelada é o abuso de crianças. Eu me refiro aqui a abuso sexual. Crianças se tornam vulneráveis a abusos sexuais. Por quê? Cadê os pais? Não tem. Quem cuida? Como quem cuida? Quem queira Deus que apareça alguém, às vezes é uma tia, às vezes é um avô, às vezes é não sei quem, às vezes é o amigo do amigo. Onde é que as crianças estão jogadas? Em qualquer lugar. Quando acontece o divórcio, alguém vai cuidar do teu filho. Deus me guarde de uma tragédia dessa. Você está compreendendo? Não, a gente não está se entendendo, não tem química entre nós. Tu vai para um canto... E os filhos, garotão? E os filhos? Não, eu vou dar uma cesta para ele. Pelo amor de Deus. Vou dar uma cesta para eles. Outro homem vai cuidar do seu filho. Outra mulher vai cuidar do seu filho. É uma desgraça. Eu tenho visto caso após caso. Acompanhei um caso da minha família recentemente. Uma pessoa da minha família casou com um homem que tinha 2 filhos. E tem aquela confusão. Ele é filho da outra mulher. Eu não vou cuidar do filho da outra mulher. Vou cuidar dos meus. Aí vai cuidar dos seus, mas os outros ficam com ciúme, ficam se sentindo rejeitados e desprezados dentro de suas próprias casas. Eu digo, essa bagunça não vai dar certo. Oxe, conversei, alertei. Mas as pessoas têm coração duro. Não sabe o que vai acontecer depois. Uma das vantagens da gente que já viveu mais é que a gente já vê o futuro. E nem somos Deus, a gente já vê o que vai acontecer. E lá estava a situação hoje, está lá, um deles está preso. Ambos envolvidos com tráfico de droga. Mas a madrasta, ela disse, eu não vou cuidar da outra. Como assim? Se tu casou, o que é do outro é teu. O filho é meu, você não vai se meter não. Criatura. Ah, Jesus, é difícil, irmão. É difícil. Eu não sei o que é que tem na cabeça das pessoas quando elas pensam em casar. Quando você casa, você leva um pacote para casa e esse pacote é para sempre. Se a pessoa vem com filho, o filho é para sempre, não vai deixar de ser filho nunca. Ah, mas eu não vou aceitar, então não casa, fica só. Não, mas eu não aguento ficar sem sexo. Então, eu não sei. Eu não sei como é que resolve. Na verdade, eu sei. Jesus falou aqui, né? Arrume sua casa. Case, se você precisa casar. Se não precisa, fica só. Mas você sabe que você vai ter que dobrar o esforço para poder educar seus filhos. Ok? Já é difícil educar menino quando tem papai e mamãe. Originais, aqueles que fizeram. Já é difícil. Imagina quando pega a reboque. É mais difícil ainda. Ok? Vocês compreendem que isso é uma questão séria? Então a outra consequência que vem da família desfacelada é o abuso sexual que as crianças sofrem. Porque elas não têm pai, não têm mãe, elas vivem por aí. Então pessoas vão mexer com essas crianças e elas vão crescer com mais problemas do que já tinham. O problema, outra característica dessa família desfacelada é a cultura do não casamento. Não precisa casar. Por que não precisa casar? Porque tem caroço. É a cultura, a gente não precisa casar, a gente só se junta. Não precisa casar, é a cultura que está aí. Jesus está dizendo, você quer criar uma alma forte, arruma a sua família. Como é que arruma a família? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, se tornarão uma só carne.
Essa palavra se tornar uma só carne significa cimentar. Significa concretar. É como se você pegasse uma coluna dessa e você coloca ferro, coloca areia, brita, cimento e depois vai socando aquela brita, aquele cimento até virar uma massa homogênea. Depois você tira as tábuas e fica isso aí, cimentado. Isso é casamento. Então Jesus fala, deixe pai e mãe, fique um cimento e um concreto com uma mulher. Então você terá um ambiente para gerar sua família forte. E quando eu gero uma família forte, eu tenho uma igreja forte e uma sociedade forte. Onde que a igreja vai gerar impacto? Dentro de casa. Precisa de pastor e pastora dentro de casa. Existem muitas críticas acerca de pastores. Seja pastor dentro da sua casa. Vire um pastor dentro da sua casa. Estão comigo? Então torno a repetir aqui o texto de Jesus. Escute o que foi dito. Não repudie a sua mulher e nem dê carta de divórcio a ela. Melhor dizendo, é isso mesmo. Não dê carta de divórcio, eu estou lendo diferente aqui. Na verdade, a instrução de Jesus é para que não se pratique isso. Não repudie e nem dê carta de divórcio. O que é repudiar? Repudiar é desprezar. Vem para cá, Ministério de Louvor. Repudiar é desprezar, é rejeitar. Existem pessoas que dizem assim, eu nunca vou me divorciar na minha vida. Tá certo. Você não vai se divorciar na sua vida. Mas vive repudiando a esposa. Menosprezando o marido. Tem mulher que maltrata marido, que não é brincadeira. Amém? Está errado. Vocês estão comigo? Está errado. Mulher tem que ser coluna do seu marido. Tem que ser um lugar de sustentação do seu marido. O melhor lugar que o marido deve achar é a sua casa. Mas tem homens que rodam por tudo quanto é canto para não vir para casa. Por quê? É repúdio. Isso é repúdio. É desprezo. É fazer com que a pessoa se sinta sem importância. Como que você vai fazer a pessoa que vive com você? Você vai fazer ela se sentir a pulga do cachorro? Nada. Isso não faz sentido. Então quando a gente se junta, pode tocar, irmão. Pode fluir aí, vaza. Aumenta esse negócio. Tá tímido? Isso. Deixa os irmãos ouvirem tua melodia. Ele tá com vergonha já, irmãos. Oh, meu Deus. Jesus é contra o repúdio. Vocês estão comigo? Não repudie a sua mulher. Não repudie o seu esposo. Os crentes dizem, eu nunca vou me divorciar na minha vida. Ok, ótimo, maravilhoso, não divorcie mesmo. Mas vive repudiando seu marido. Vive repudiando sua esposa. Por que você acha que você é melhor? Então preste atenção como é que você, mulher, está honrando o seu marido. E preste atenção, marido, como você está honrando a sua mulher. Porque isso agrada a Deus. Isso é fundamento que fortalece a alma. Quando os seus filhos nascerem, eles vão nascer nesse ambiente. Qual ambiente? De um pai que honra a sua esposa e de uma esposa que honra o seu pai. Vocês estão comigo? Quando a criança nascer, agora, se a criança nasce num ambiente onde a mulher grita, ô praga ruim, vem aqui. Ô desgraça da minha vida, meu Deus, onde é que eu estava na minha cabeça que eu casei com uma praga dessa, Jesus? Meu Deus, homem feio.
fala errado, ganha pouco, só tem 2 dentes. Zagueiro, atacante, o pessoal está dizendo aqui. Então, a criança nasceu. Como é que ela vê você tratando? Eu me lembro daquela história, vocês sabem do homem que era do campo, agricultor, e ele trabalhou sua vida toda para fazer seus filhos estudarem. Ele trabalhou duro no campo, mas não queria que seus filhos tivessem o mesmo destino. Então trabalhou e mandou eles para a cidade para estudar enquanto trabalhava para pagar seus estudos. Passaram-se os tempos e os seus filhos se formaram, um em medicina, um em direito, alguma coisa do tipo assim. Eram doutores agora. Então chegou-se o tempo em que o velho faleceu. Os filhos receberam a notícia dizendo: papai está muito mal, correram. Mas quando chegaram, o velho já estava falecido. Os filhos eram muito queridos na faculdade e disseram: vamos junto, vamos lá apoiar os nossos amigos. E a faculdade veio muita gente. Quando chegaram no velório, estava o velhinho com as suas mãos assim, e as mãos, os dedos, as unhas, tudo sujas, né? De mato, de terra, de unha que nunca foi feita, aquela coisa do tipo assim. Quando a gente não tem o hábito de fazer as unhas, coitado das mulheres que trabalham, né? Dizem que precisam de uma serra, de um negócio, de uma coisa para poder. Assim era o estado daquele homem. E então, de repente, veio alguém do hospital para cobrir as suas mãos, porque afinal de contas ali tinha muita gente importante, doutores e etc. E eles queriam cobrir. O filho mais velho veio e disse: não faça isso, deixe as unhas do meu pai à mostra. Isso é orgulho para nós. É orgulho para nós. As mãos do nosso pai, né? Feia do jeito que é, maltratada do jeito que é, são as mãos do nosso pai. Foram essas mãos que trabalharam e nos formaram e nos sustentaram. Isso, temos muito orgulho do pai que nós tivemos. Simples como é, mas um homem digno, e formou filhos dignos. Então veja, independente de seu marido ser elegante, de sua esposa ser não sei o que, honre-a. Ela é sua e seu, não de mais ninguém. É com ela que você compartilha a vida, é com ela que você compartilha a sua história, é com ela que tem choros, é com ela que tem alegrias, é com ela que tem conquistas, é com ela que se enfrenta momentos difíceis, momentos fáceis. Ela se tornou parte de você, é o cimento, é o concreto que concretou. Então Jesus é absolutamente contra repúdio. O repúdio deve ser repudiado. Marido e mulher nunca devem se tratar com menosprezo, com palavras diminutivas, com palavras ruins, malignas. Jamais, em hipótese alguma. Isso é ambiente de maldição. Ambiente de bênção é quando o marido honra sua esposa, a esposa honra seu esposo, os filhos honram os pais e os pais honram os filhos. Os filhos vão crescer no ambiente que os pais geram. Vocês estão comigo? Fazer menino é fácil. Qualquer animal faz. Difícil é ser pai. Difícil é ser mãe. Difícil é ser modelo. Difícil é ser exemplo. Difícil é dar destino. Difícil é corrigir. Difícil é suportar a rejeição do filho, porque você está corrigindo ele. Porque na hora da correção não vão te amar. Não vão te amar. Você é um péssimo pai. Agora a Bíblia fala que o péssimo pai é aquele que não corrige o seu filho. Aquele que não corrige o seu filho, a Bíblia fala, você o rejeitou no seu íntimo. Quando o pai corrige o filho, ele está dizendo: filho, eu te amo tanto que eu não quero que você se perca. Ah, mas eu vou te odiar. Pô, me odeio, mas eu quero você salvo. Me odeio, mas eu vou te salvar. Meu destino é cuidar de você. Eu sou pai, eu sou mãe. Vocês estão comigo? Aplaude, minha irmã. Faça isso. Amém.